O milionário fica chocado ao ver que a mendiga negra usa um pingente igual ao da sua mãe. Era uma manhã chuvosa em São Paulo e o café elegante na esquina da Avenida Paulista estava movimentado. Clientes flutuavam entre mesas, suas conversas se misturando ao aroma forte do café fresco. Lá estava Lucas, herdeiro do império nobre e cia, com seu olhar distante e seu coração apertado. A pressão de ser o sucessor do legado do pai, Augusto, um magnata de negócios cercado por mistérios e escândalos, pesava como uma âncora, enquanto suas mãos bem cuidadas giravam a xícara de cappuccino. Algo o fez olhar pela janela. Foi então que ele a viu. Marina, uma garçonete de rua, se movia com graça, apesar das nuvens escuras que pareciam o seguir. Seu cabelo enrolado e sua pele negra brilhavam sob os pingos de chuva. Lucas notou, com um frio na barriga, um colar que brilhava em seu pescoço. Um pingente, idêntico ao que sua mãe costumava usar. Um tesouro emocional que ele pensara estar perdido. Aí estava a conexão que ele não conseguia entender. O café perdeu gosto e o barulho ao redor parecia distante. Ele sabia que precisava saber mais. Mergulhar naquela rasgadura emocional. E sem pensar duas vezes, decidiu se aproximar. Os olhares de Marina eram curiosos, mas também defensivos. Ela tinha suas próprias batalhas. Lutava para sobreviver nas ruas, cercada por fantasmas que a acompanhavam. Lucas sentiu um aperto no peito ao perceber a desconfiança em seus olhos. Ele não era o típico rico que as pessoas esperavam, mas a sombra de seu pai o acompanhava. Ele se apresentou tentando disfarçar a urgência que crescia dentro dele. Ao se sentar, Lucas perguntou sobre o colar. Marina hesitou, o sorriso sumindo do rosto. É só um colar, respondeu. Mas Lucas sabia que havia mais ali. O modo como suas mãos tremiam ao tocar o pingente revelava algo profundo, algo que ligava seus destinos. A atmosfera entre eles estava carregada. Enquanto isso, a mente de Lucas fervilhava. O que ele não sabia era que o segredo de seu pai poderia estar mais próximo do que imaginava. A história de Augusto era cheia de escândalos. Ele sempre mantinha tudo sob controle, mas aquela peça de história poderia ser uma chave para entender seu passado. E com Marina ao seu lado, um novo futuro poderia se abrir. Mas seria possível juntar todas essas partes e definir quem realmente eram? A curiosidade martelava em Lucas. Ele precisava confrontar Augusto, seu pai. O que ele descobriria poderia arruinar tudo. O evento da alta sociedade se aproximava. E Lucas tinha a sensação de que a verdade estava prestes a explodir em suas vidas. E antes que pudesse processar tudo, uma vibração em seu celular interrompeu seus pensamentos. Uma mensagem enigmática apressou seu coração. O que você descobrirá em breve mudará tudo. Estará preparado para a verdade? Lucas congelou. Ele sentia o tempo se esgotar e a pressão aumentar. As palavras de Marina ecoavam na sua mente. A verdade era o que ele realmente desejava? E como Marina lidaria com tudo isso? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado no café pareceu engolir Lucas. A mensagem no celular ainda piscava à sua frente. Como uma sombra que não o deixava em paz. Ele olhou para Marina, que ainda segurava o colar com um misto de orgulho e medo, como se carregasse em suas mãos mais do que um simples pingente. Havia uma história ali, e ele precisava saber qual era. Por que você tem esse colar? Lucas perguntou, a voz quase falhando. Marina respirou fundo, seus olhos se escurecendo, e Lucas notou que ela estava hesitando, como se estivesse à beira de um abismo. Eu encontrei. Tem muito tempo. Não tem importância. Mas a resposta ressoou como um eco vazio para Lucas. Uma parte dele sabia que a verdade era mais complicada. Ele podia sentir a tensão no ar, como fios prestes a se romper. Não minta para mim, Marina. Eu vi o jeito que você olhou para ele. Significa algo. Sua urgência crescia, mas o que era um mero interesse se tornava obsessão. O peso de suas palavras atraía o olhar de outros clientes. Murmúrios começavam a se espalhar. Lucas estava prestes a insistir mais, quando um grito repentino cortou a atmosfera tensa. A porta do café se abriu com força e um grupo de homens entrou, com rostos determinados e ameaçadores. Lucas reconheceu aqueles rostos. Eram homens de negócios que seu pai, Augusto, mantinha à distância, sussurros de corrupção que rondavam as reuniões secretas. Lucas Nobre, um deles gritou, apontando o dedo como se estivesse condenando um criminoso. Seu pai está envolvido em algo muito maior do que você imagina. É hora de você saber a verdade. A sala parou. Corações acelerados, olhares fixos na cena que se desenrolava diante deles. Marina, que parecia até então calma, agora tremia, seus olhos se arregalando de medo. Lucas sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, embora soubesse que a resposta poderia ser devastadora. A verdade sobre seu passado, sobre esse colar. O homem gritou novamente, avançando 2 etapas, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Ele não é só um colar. É um símbolo do que seu pai fez e do que ele está escondendo. Uma onda de adrenalina percorreu o corpo de Lucas. Do que você está falando? Seu pai tem ligações com crimes que você nem imagina. E esse colar de sua mãe, ele pertence a uma mulher que desapareceu. E você pode ser a chave para tudo isso. Lucas olhou para Marina. Suas mãos estavam agora imóveis, paradas contra o coração. Eu sentia o nó na garganta, a confusão misturada à dor. A revelação congelou o tempo. Se aquelas palavras fossem verdade, tudo o que ele conhecia poderia desmoronar. E você? O que tem a ver com isso? Lucas questionou Marina, decepcionado e surpreso ao mesmo tempo. O passado dela talvez não fosse só um acaso. Marina hesitou, as palavras bloqueadas, e a expressão dela começou a mudar, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando.
Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando de lágrimas e medo. Eu sou. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou e as luzes do café piscaram. O grupo avançou e os olhares dos clientes se tornaram ainda mais inquietos. O quarto começou a girar e Lucas teve a sensação de que o chão havia se aberto sob seus pés. "Corre!" Foi tudo o que ele conseguiu gritar, puxando Marina pela mão. Mas enquanto se movimentavam, a verdade os seguiu. O espectro que não poderia ser ignorado. O passado estava gritando, e com cada passo, a vida de ambos estava prestes a ser transformada para sempre. A tensão no ar era palpável. "Quem somos nós?" Lucas murmurou, perdido entre a que havia descoberto e tudo o que ainda restava por revelar. Mas a resposta estava mais distante do que nunca, e o que o esperava na esquina da vida era desconhecido, cercado de sombras e dúvidas. Lucas e Marina correram, os batimentos do coração ecoando como tambores em meio ao caos. O café ficou para trás, mergulhado em confusão e olhares aterrorizados. O grupo de homens os perseguia. A determinação em seus rostos era aterradora. Desviando de mesas e cadeiras, Lucas puxou Marina em direção à saída de emergência. A única ideia em sua mente. Mas quando chegaram ao ar livre, um novo pânico tomou conta deles. A chuva caía forte, as gotas parecendo facas contra a pele. O ruído da cidade se misturava ao de suas respirações aceleradas. "Para onde vamos?" Marina gritou, claramente assustada. Mas Lucas não sabia. Ele estava perdido, e a verdade que havia sido revelada o deixava sem chão. Era como se uma cortina estivesse se levantando, e tudo que ele acreditava ser real começava a desmoronar. O som de passos apressados os alcançou. Lucas se virou, preparado para encarar o que viesse. E então ele viu. O homem que havia gritado seu nome estava ali, de pé, diante deles, sua expressão desafiadora. Ele se aproximou, parando a poucos passos de Lucas. "Você não pode correr para sempre, Lucas! A verdade deve ser enfrentada! Por que vocês estão fazendo isso? O que você quer de mim?" Lucas estava prestes a explodir. A frustração e o medo transformavam-se em raiva. "Queremos que você saiba quem realmente é. E como isso está ligado a Marina." Ele apontou para ela, e o gesto fez o sangue de Lucas ferver. Esse colar não é apenas um símbolo, é parte de algo muito maior. Um legado que seu pai tentou enterrar. Marina estava pálida. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia. O homem encarou-a, os olhos cravados. "Você tem mais direito a esse colar do que pensa. Ele é parte de uma família muito antiga. E seu desaparecimento está conectado a um escândalo que envolve a nobre e Cia. Descubra o que sua mãe realmente fez." Lucas estava paralisado. As palavras penetraram seus pensamentos como uma lança. O que isso significava? Pensar que sua mãe, uma mulher tão amada, havia estado envolvida em algo tão turbulento, o desconcertava. "Não, isso não pode ser verdade", Lucas disse, o medo se transformando em incredulidade. "Você precisa saber a verdade, Lucas. A sua vida sempre foi um jogo de poder, e você nunca soube." O homem respondeu, agora mais calmo, quase como se estivesse oferecendo um convite. "Mas precisa decidir. Vai continuar fechando os olhos ou enfrentará o legado que herdou?" Forçado a encarar a realidade, Lucas olhou para Marina. Estratégia
e emoção se misturavam. E você? O que você tem a ver com tudo isso? A pergunta saiu como um sussurro. Marina deu um passo para trás, os sentimentos visíveis em seu rosto. Eu não sabia nada. As lágrimas escorriam em seu rosto. Pensava que era apenas um colar qualquer. E por que não me contou? Lucas precisava de respostas. A fragilidade dela o fazia sentir que o chão estava se movendo sob seus pés. Eu não tinha certeza. Eu só encontrei e pensei que era um sinal. O medo nos olhos de Marina cortou Lucas ao meio. Ele sentiu o peso de sua realidade. Antes que pudesse processar, um barulho distante interrompeu a tensão. Um estrondo externo, como um tiro, ecoou pela rua. As pessoas começaram a correr, gritando de pavor. O mundo ao redor dele se tornou um caos. E a verdade, que já era pesada, agora se tornava insuportável. Vamos, precisamos sair daqui! Lucas exclamou, puxando Marina novamente. Mas, enquanto corriam, algo inusitado aconteceu. Um familiar, um rosto. Lucas parou atordoado. Dentre a correria, ele reconheceu uma mulher. Era sua mãe, ou melhor, a mulher que ele pensou estar morta. O coração dele parou por um segundo. Mãe? A mulher virou-se e seus olhos cruzaram os de Lucas. Lucas, você não deveria estar aqui. Ela parecia mais pálida e mais assustada do que ele jamais a vira. Não. Como isso é possível? Ele mal podia acreditar no que via. Era o colar, o que estava com Marina, que fez a conexão clara. Marina olhou entre Lucas e a mulher, perplexa, sem palavras, e Lucas se sentiu como se o mundo estivesse desabando novamente. O que está acontecendo? Um fio de esperança se misturava com a confusão que a inabitou. E então, a mística verdade da vida de Lucas se embrenhou em sombras mais profundas e complexas, dignas de um legado escondido. A verdadeira natureza de quem ele era e quem ela realmente era estava prestes a ser revelada em uma reviravolta que mudaria tudo. A mulher à sua frente parecia um fantasma. As feições que Lucas reconhecia, a beleza que sempre havia treinado a guardar em sua memória, agora estavam a poucos metros dele. Ele queria tocar, queria sentir que era real, mas a realidade ao seu redor se distorcia. Mãe! A palavra saiu em um sussurro rouco, como se estivesse prendendo a respiração. Mãe! Lucas gritou de novo, enquanto as pessoas ao redor começavam a parar e olhar. O desespero inchou seu peito. Marina hesitou. A expressão em seu rosto, uma mistura de confusão e medo. Havia muito em jogo. Lucas, precisamos sair daqui! O homem se aproximou, mas Lucas estava paralisado. Tudo o que ele pensara que sabia sobre si mesmo, sobre sua família, agora parecia desmoronar. Ele tentou entender, mas as lembranças de sua infância giravam na sua cabeça como um furacão. Como você está aqui? Você não estava morta! A incredulidade misturava-se a um frio sufocante que se instalava em seu coração. A mulher deu um passo hesitante em direção a ele. Lucas, isso não é seguro. Você não deveria estar aqui. Eles estão atrás de você. A expressão dela estava carregada de uma preocupação que ele nunca tinha visto antes. Havia algo nela que parecia mais forte, mais urgente do que o amor que ele sentia. O que você quer dizer com eles? Ele estava aos berros, perdido entre a alegria de vê-la e a confusão do que significava aquela revelação.
A chuva caía ao fundo, formando uma cortina, quase como um sinal de que o mundo estava prestes a mudar novamente. Foi quando, de repente, um estrondo cortou o ar. As luzes ao redor piscaram. Um carro preto parou abruptamente na rua. As portas se abriram e homens armados saíram em uma marcha frenética. O pânico se espalhou pela multidão. Pessoas gritando e tentando correr para longe. Lucas, venha! A mãe dele gritou, mas ele não se movia. A visão do carro, as armas e a confusão alimentavam um medo profundo. Ele não sabia se corria para a segurança ou buscava compreender a verdade que a cercava. O que está acontecendo? Marina berrou, agarrando-se ao braço de Lucas. Enquanto a mãe dele tentava puxá-lo para o lado oposto, ele ficou ali, dividido, como se duas vidas o chamassem. As balas começaram a disparar, o som ecoando em seus ouvidos. Um dos homens estava avançando, e a fera que habitava a multidão se tornou um caos em instantes. "Foi você!" gritou um dos atacantes, apontando para a mãe de Lucas. "Você nos traiu! Não vai escapar de novo!" Uma lâmina de choque percorreu o corpo de Lucas. O que você quer dizer com isso? O mundo parecia estar desmoronando sob seus pés. Ele observava sua mãe e algo mudou em seu olhar. Não era pânico, mas uma decisão. Ela se virou calmamente, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. "Lucas!" ela começou, mas um grito interrompeu. O homem que os atacava avançou. "Eu não sou quem você pensa!" ela gritou, sua voz quase despedaçada. "Eu sou parte de algo maior, algo que seu pai... A verdade é muito mais complicada do que você imagina." "Pare! Você está se metendo em coisas que não entende!" respondeu outro homem. E no meio do tumulto, algo estourou. O estrondo de uma explosão, o vidro se despedaçando e o corpo de sua mãe foi arremessado para trás, enquanto as chamas e a fumaça tomavam conta da cena. O grito de Lucas ecoou pela rua, um lamento profundo que rasgou o ar. Ele não podia acreditar. A vida, a verdade, tudo havia mudado em um segundo. E ali, em meio ao caos e à confusão, Lucas percebeu que o que conhecia estava prestes a ser destruído em uma profissão de dor e descoberta. E, enquanto seus olhos se fixavam nas chamas, ele sabia que a história não acabara. Era só o começo. Lucas ficou parado, o coração acelerado e a mente confusa. A visão de sua mãe, a mulher que acreditara ter perdido, trouxe uma onda de emoções intensas, mas o pânico ao redor não permitia que ele se deixasse levar pela alegria. A explosão tinha sido devastadora e agora estavam sob fogo cruzado. "Mãe, o que aconteceu?" Lucas gritou, tentando se aproximar dela. Mas os homens armados se moviam em sua direção. "Lucas, ouça! Agora não é o momento! Precisamos!" Mas a frase dela se cortou quando uma pancada ecoou e uma bala ricocheteou próxima a eles. Todos os gritos e o dinâmico da rua se tornaram um borrão de desespero. "Corre! Para onde?" Ele se virou rapidamente, puxando Marina para ele. "Vamos!" A água da chuva misturava-se aos corpos em movimento, a ansiedade e a adrenalina que pulsavam. Mas então, no meio da agitação, algo irrompeu. Uma figura surgiu de trás de um carro que estava virado. Sua presença imponente ecoando no que deveria ser um momento de fuga. Era um homem alto, com um olhar sombrio e determinado, completamente diferente do resto. Lucas o reconheceu instantaneamente. O braço dele apertou Marina e a expressão no rosto dela se transformou em puro terror. "Você?" Lucas começou, incapaz de completar a ideia. O homem caminhou,
em uma linha reta em direção à sua mãe, que estava paralisada. E de repente, tudo mudou. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? As palavras dele foram lançadas como uma bola de canhão. Lucas nunca o tinha visto tão próximo e intenso. Marcelo, sua mãe disse, a voz trêmula. Você não deveria estar aqui. Eu pensei que estivesse longe. Um seguro. Segurança? Você realmente acha que pode me deixar fora disso? O homem a cortou e, em um movimento rápido, puxou o colar que estava no pescoço de Marina. Esse é o que buscávamos. A cena congelou por um instante. O colar era identicamente o da mãe de Lucas. Havia ali uma conexão que rasgava a lógica. Marcar o colar como um troféu fez Lucas perceber que sua vida inteira estava sob uma espuma de mentiras. Não! Lucas gritou, observando seus dois mundos colidirem. Marina ficou paralisada, segurando a mão do homem em choque. O rosto dela era uma pintura de medo, assombro e dor. Eu não sabia que isso significava tanto. As lágrimas escorriam. Tanto de você não se importar com a sua origem? A verdade está aí. E agora eles vão atrás de todos nós. Marcelo respondeu, e a raiva nas palavras dele transformou o caos em um turbilhão de sentimento. Você tem que escolher um lado, Lucas. Que lado? Lucas estava furioso, sacudindo a cabeça contra a realidade ao redor. As balas continuavam a ecoar, mas parecia que ele estava em um universo separado, onde tudo se tornara um pesadelo. Eu não entendo nada. O que você quer dizer? Marcelo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que não poderia ser tirado dele. A sua mãe não desapareceu por acaso. Ela fez escolhas. Escolhas que agora colocaram tudo em risco. Você e Marina têm que descobrir quem vocês realmente são. Lucas sentiu o chão ruir sob seus pés, como se toda a verdade que acreditava ser sua vida começasse a varrer tudo. O passado que ele pensava ter fugido de suas mãos agora clamava por reconhecimento e resposta. E você, o que sabe de mim? A pergunta ecoou com um peso que não se podia ignorar. Nesse momento, o céu mais escuro parecia abrir-se para ele. Você é mais do que imagina, Lucas. A ligação entre vocês é mais profunda do que você pode entender. E se não fugirem agora, a explicação pode ficar ameaçada. O eco do aviso pairou no ar, e Lucas se deu conta de que ainda havia um enigma a ser desvendado. O homem que acabava de aparecer poderia ser seu inimigo ou o último fio de esperança. E, ao mesmo tempo, a vida de todos estava prestes a girar em um novo ciclo de insurreições, reviravoltas e segredos enterrados que poderiam finalmente ser revelados. A única certeza era que o passado, agora mais presente do que nunca, estava prestes a explodir em suas vidas. A mulher à sua frente parecia um fantasma. As feições que Lucas reconhecia, a beleza que sempre havia treinado a guardar em sua memória, agora estavam a poucos metros dele. Ele queria tocar, queria sentir que era real, mas a realidade ao seu redor cedia. A palavra saiu em um sussurro rouco, como se estivesse prendendo a respiração. Mãe! Lucas gritou de novo, enquanto as pessoas ao redor começaram a parar e olhar. O desespero inchou seu peito. Marina hesitou, a expressão em seu rosto uma mistura de confusão e medo. Havia muito em jogo. Lucas, precisamos sair daqui! O homem se aproximou, mas Lucas estava paralisado. A visão do carro, as armas e a confusão alimentavam
um medo profundo. Ele não sabia se corria para a segurança ou buscava compreender a verdade que a cercava. O que aconteceu? Lucas gritou, tentando se aproximar dela, mas os homens armados se moviam em sua direção. A fumaça envolvia tudo e o caos cercava seus sentidos. Ele sentiu um aperto no estômago ao ver a dor e o medo nos olhos dela. Lucas, ouça, agora não é o momento. Precisamos! Mas a frase dela se cortou quando uma pancada ecoou e uma bala ricocheteou próxima a eles. Todos os gritos e o dinâmico da rua se tornaram um borrão de desespero. Corre! Para onde? Ele se virou rapidamente, puxando Marina para ele. Vamos! A água da chuva misturava-se aos corpos em movimento, a ansiedade e a adrenalina que pulsavam. Mas então, no meio da agitação, algo irrompeu. Uma figura surgiu de trás de um carro que estava virado. Sua presença imponente, ecoando no que deveria ser um momento de fuga. Era um homem alto, com um olhar sombrio e determinado, completamente diferente do resto. Lucas o reconheceu instantaneamente. O braço dele apertou Marina, e a expressão no rosto dela se transformou em puro terror. Você, Lucas começou, incapaz de completar a ideia. O homem caminhou em uma linha reta em direção à sua mãe, que estava paralisada. E, de repente, tudo mudou. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? As palavras dele foram lançadas como uma bola de canhão. Lucas nunca o tinha visto tão próximo e intenso. Marcelo, sua mãe disse, a voz trêmula. Você não deveria estar aqui. Eu pensei que estivesse longe. Um seguro. Segurança? Você realmente acha que pode me deixar fora disso? O homem a cortou e, em um movimento rápido, puxou o colar que estava no pescoço de Marina. Esse é o que buscávamos. A cena congelou por um instante. O colar era identicamente o da mãe de Lucas. Havia ali uma conexão que rasgava a lógica. Marcar o colar como um troféu fez Lucas perceber que sua vida inteira estava sobre uma espuma de mentiras. Não! Lucas gritou, observando seus dois mundos colidirem. Marina ficou paralisada, segurando a mão do homem em choque. O rosto dela era uma pintura de medo, assombro e dor. Eu não sabia que isso significava tanto. As lágrimas escorriam. Tanto de você não se importar com a sua origem? A verdade está aí. E agora eles vão atrás de todos nós. Marcelo respondeu e a raiva nas palavras dele transformou o caos em um turbilhão de sentimento. Você tem que escolher um lado, Lucas. Que lado? Lucas estava furioso, sacudindo a cabeça contra a realidade ao redor. As balas continuavam a ecoar, mas parecia que ele estava em um universo separado, onde tudo se tornara um pesadelo. Eu não entendo nada. O que você quer dizer? Marcelo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que não poderia ser tirado dele. A sua mãe não desapareceu por acaso. Ela fez escolhas. Escolhas que agora colocaram tudo em risco. Você e Marina têm que descobrir quem vocês realmente são. Lucas sentiu o chão ruir sob seus pés, como se toda a verdade que acreditava ser sua vida começasse a varrer tudo. O passado que ele pensava ter fugido de suas mãos agora clamava por reconhecimento e resposta. E você? O que sabe de mim? A pergunta ecoou com um peso que não se podia ignorar. Nesse momento, o céu mais escuro parecia abrir-se para ele. Você é mais do que imagina, Lucas. A ligação entre vocês é mais profunda do que você pode entender. E se não fugirem agora, a explicação pode ficar ameaçada. O eco do aviso pairou no ar, e Lucas se deu conta de que ainda havia um enigma a ser desvendado.
Mas antes que pudesse pensar em mais palavras, outro estrondo ecoou. Um carro explodiu a poucos metros deles, espalhando chamas e destroços em todas as direções. O calor os envolveu e uma onda de choque o jogou para o lado. Lucas se levantou, seus sentidos em alerta máximo. Quando a fumaça se dissipou, ele olhou para a cena. E no meio dos escombros algo brilhava. Um pequeno objeto ativado por um mecanismo oculto. Ele se aproximou com cautela e não pôde acreditar no que viu. Era um dispositivo, uma gravação que parecia pertencer a um passado oculto. Algo sobre seu pai. E algo que dizia respeito a Marina. Não! O que é isso? Lucas começou a tremer. No! Não toque! Gritava a mãe, tentando alcançar Lucas, mas ele estava paralisado, incapaz de mover os olhos do que tinha em mãos. Quando enfim conseguiu acertar a tela, sua visão se encheu de horror. Imagens de uma cerimônia secreta, pessoas que ele conhecia, incluindo seu pai. A verdade começou a se revelar lenta e doloridamente. A gravidade das ações dele e de sua mãe não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre uma teia de segredos, traições e um legado que poderia mudar tudo. A gravação se desligou quando um outro som ecoou. Um apito baixo que aumentava de volume. Lucas, corre! A mãe dele gritou, e ele mal podia se mexer. O que estava prestes a acontecer parecia maior do que qualquer coisa que já tivera que enfrentar. E então, como um relâmpago em uma noite escura, ele percebeu. A conexão entre eles, entre ele e Marina, era algo que não podia ser apanhado apenas pela lógica. Havia um destino em jogo, e a tempestade estava apenas começando. Quem somos nós, afinal? Lucas murmurou, perdido entre o que acabara de descobrir e tudo que ainda restava por revelar. Mas a resposta estava mais distante do que nunca, e o que os esperava diante daquela explosão era desconhecido, cercado de sombras e dúvidas. Lucas ficou paralisado, a gravação em suas mãos a um palmo do rosto dele como um relâmpago na escuridão. As imagens e sons danificavam tudo o que ele pensava saber. Não era apenas um legado de sua mãe. Era um eco de segredos profundos que ligavam todos ao seu redor. O pânico pulsava nas veias dele. Uma urgência avassaladora. Ele precisava agir. Lucas, corre! A voz de sua mãe cortou o ar como uma faca e ele finalmente se viu em movimento. Mas enquanto girava, uma sombra se aproximou, cobrindo o sol por um instante. Então tudo aconteceu tão rápido. Pessoas nas cercanias começaram a gritar e o caos se transformou em frenesi. O olhar de Marina se distanciou, absorvendo toda a confusão. Lucas sentiu sua mão soltar e um grito agudo ecoou quando ele a viu cair. Uma fração de segundo antes de um impacto ressoar nos ares. Marina se lançou para ela, mas um homem avançou. O mesmo que estava com sua mãe. O corpo dele bloqueava Lucas. Pare! O homem gritou, sua expressão uma mistura de desespero e determinação. Era Marcelo. Não, por favor, ela não fez nada. Lucas estava agora numa montanha russa de emoções. O chão sob seus pés parecia desabar. Ele não sabia em quem confiar. Mas tinha que salvar Marina. Cada segundo era um grito ensurdecedor no peito. Você não entende. É mais complicado do que isso. Marcelo estava prestes a explicar, mas um novo barulho cortou. Um carro explodiu, criando uma onda de calor e luz. Lucas se lançou para o lado, puxando Marina, mas suas mãos não conseguiram alcançar. Ela estava caída
e a cena ao redor era um pesadelo indizível, enquanto a fumaça cobrava o local. A intensidade do momento era palpável. Lucas viu a mãe dele parada à margem, totalmente atenta a tudo. O colar em seu pescoço brilhava, um farol no turbilhão. Ela estava consumida pela dor, mas não se movia. A luta entre o instinto e a razão ecoava em sua mente. O homem, que Lucas pensava ser uma possível ajuda, estava agora entre ele e Marina. O ódio crescia. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lucas olhou para sua mãe e depois para Marcelo. Quem é você, na verdade? Marcelo hesitou, os olhos brilhando com uma sinceridade fria. A verdade pode te ferir mais do que tudo o que você já viu. Seu pai, ele não é quem você imagina. E sua mãe, ela me traiu. O chão sob os pés de Lucas parecia desmoronar. Ela te traiu? A raiva e a confusão o invadiram. O que você quer dizer com isso? A verdade cuspida entre os dois parecia mais uma traição. Ela foi cúmplice. O colar de Marina. Conexão com o passado sombrio. Marcelo girou suas palavras. Cada sílaba um soco. O mundo estava parando e as cores começavam a esmaecer. Lucas queria acreditar que suas crenças não eram feitas de papel. Você está mentindo, não pode ser verdade. Mas ao olhar para sua mãe, Lucas viu algo nos olhos dela. Uma sombra de arrependimento que não deveria estar ali. A realidade começou a desmoronar e o labirinto de mentiras cercava-o. Lucas, ouça! A mãe dele finalmente falou, rompendo o silêncio tenso. Eu fiz coisas erradas. Você não sabe. Mas tudo isso é. Antes que pudesse terminar, mais explosões ecoaram. O desespero reinava. Pessoas fugiam. E o que parecia um refúgio se tornava pior a cada segundo. O olhar que Lucas lançou a Marina, caída e sem reação, deixou um nó expandir-se em sua garganta. Uma corrente elétrica de medo e dor. O que acontecera a ela? O que ele realmente sabia sobre sua mãe? Não, isso não é apenas sobre você. É mais do que entendemos. Acorda! Exclamou Marcelo. E ao mesmo tempo, um grito de alerta ressoou entre os presentes. O som de passos pesados se aproximava. Homens saindo da escuridão, ameaçadores e determinados. Lucas percebeu num instante que o caos não era meramente sobre o presente, mas sobre um passado gravemente enterrado. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O futuro estava mais nebuloso que nunca. A verdade poderia devastar tudo. Marina, segura firme! Gritou Lucas, enquanto o restante da realidade parecia desmoronar sobre eles. Um mar de sombras e fogo. E ali, entre gritos e corrida, ele entendeu uma coisa. A única certeza era que o legado deles agora era uma armadilha mortal. O que estava reservado à frente era um abismo. E eles tinham que decidir se mergulhariam ou lutariam para sobreviver. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Um sopro de fúria e desespero. Marina! Ele gritou de novo, mas a cena era um pesadelo. O caos continuava a se intensificar, as explosões ecoando e os gritos aumentando. Com a mãe parada, paralisada pela tensão, tudo era uma tempestade perfeita de dor e confusão. Eles estão chegando! Marcelo gritou, puxando Lucas pela mão. Precisamos ir agora! Um grupo de homens armados avançava, determinado a capturá-los. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça e pólvora. Lucas olhou para sua mãe, que parecia tão distante e perdida. Uma onda de desespero o invadiu. Ele não podia deixá-la para trás,
Mas Marina também estava em perigo. Vamos! Agora! Lucas gritou. Mas o olhar de sua mãe o prendeu. Havia algo ali, uma emoção que ele nunca havia visto. O que ela estava escondendo? Antes que pudesse se mover, a mãe dele deu um passo à frente. Lucas, ouça! Existe algo que você precisa saber. A voz dela tremia, mas havia uma urgência que não podia ser ignorada. A verdade sobre o colar. Ele a interrompeu, a frustração queimando. Não agora! Temos que sair! Mas ela estava determinada. É por causa do colar. A história dele é a chave. Você precisa entender. A voz dela se elevava, mas o som de tiros a fez hesitar. Lucas sentiu uma sensação de pavor, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. E foi então que tudo mudou. No calor do momento, uma sombra familiar surgiu, um flash de memória que o paralisou. Stop! Ele virou a cabeça e o mundo se distorceu. Do meio da fumaça, uma mulher apareceu, com presas de poder e uma presença forte. Ele reconheceu. Era sua avó. Vovó, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro. Você precisa saber a verdade, Lucas. Sua mãe não pode te contar, mas eu posso. Ela falou alto, entrecortando o caos. Aquilo que você tem em mãos, o colar, não é apenas um objeto. Ele contém o legado da nossa família. E a sua mãe está em perigo por causa dele. Lucas mal pôde processar. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? O choque se instalava. Uma realidade se desdobrando à frente dele. Se você não agir agora, todos nós estaremos perdidos. O que sua mãe fez foi para nos proteger. Mas agora o inimigo está mais próximo do que você imagina. Os olhos da avó brilhavam e Lucas sentiu um misto de esperança e pavor. No entanto, antes que pudesse falar, barulhos explodiram ao fundo. Os homens armados estavam mais próximos. A urgência crescia e a adrenalina pulsava. Vovó, você tem que vir conosco! Lucas gritou, mas ela balançou a cabeça, determinada. Você precisa decidir, ela apontou. O colar, Lucas! A escolha de como usá-lo vai definir seu futuro. A verdade pesa, mas há um poder que você não conhecia. Lute por quem você realmente é. Sua voz se elevava acima do caos e Lucas mal conseguia respirar. Mas quem é você realmente, vovó? Ele a interpelou, as palavras saindo com um peso que ecoou. E no fundo uma voz interna sussurrava que a verdade não era apenas sobre o colar. Era sobre todo o seu legado, sobre sua própria identidade. Eu sou a guardiã das suas origens, Lucas. O olhar dela perfurou sua alma. Esse colar é a ligação com um passado que pode mudar tudo. As palavras cortaram o ar como uma adaga. Ele ficou paralisado, balançando entre a dúvida e a confiança. E nesse instante, um grito cortou o ar. A realidade girou outra vez. Os homens se aproximavam e a tensão estava em seu ápice. Vamos, Lucas! A mãe dele gritou novamente, puxando-o. Mas as palavras da avó ecoavam em sua mente. Haja agora! Escolha! E então, com um último olhar, Lucas se lançou. Mas não antes de ver sua avó sacar uma arma. O que estava prestes a acontecer era mais traiçoeiro do que ele imaginava. O passado estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo. Olhando para trás, sua avó disparou contra os homens, enquanto o mundo ao seu redor se virava de cabeça para baixo. A dor de perder um laço familiar, a busca pela verdade, tudo começava a fazer sentido em uma nova luz. Mas o que isso significava para Lucas?
O que restaria de sua vida quando o passado finalmente se desdobrasse na sua frente? A resposta estava mais próxima do que ele pensava. E o custo poderia ser mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Lá estava Lucas, paralisado, enquanto as palavras da avó ecoavam em sua mente. Tudo ao seu redor parecia girar. A fumaça envolvia o ar. O calor das explosões esquentava seu rosto. E o caos pulsava como um febril coração. O que ele estava prestes a enfrentar parecia maior do que qual. Lucas, você precisa escolher. A avó dele gritou em meio ao barulho, mas antes que ele pudesse responder, mais tiros ecoaram nas proximidades. E o chão tremiu sob seus pés. O tempo parecia desacelerar. Ele piscou e, em um golpe de desespero, olhou para Marina. Seu olhar desesperado refletia a dor que crescia em seu peito. Uma explosão estrondosa rasgou o ar, e a mulher que estava ao lado de sua mãe, uma desconhecida até aquele momento, foi atingida em cheio. Lucas ficou chocado. O tempo parou. O mundo ao redor desmoronou em silêncio. A cena pareceu um filme lento, e a expressão de horror nos rostos das pessoas que o cercavam se tornava cada vez mais evidente. Não! Não! A palavra escapuliu da boca de Lucas, como um sussurro trêmulo. Abaixo dele, o corpo da mulher caía numa poça de água misturada com tanto vermelho. E naquele instante, uma realização aterradora tomou conta dele. O que parecia ser uma luta entre o bem e o mal estava emaranhado nas conexões de sua própria família. A vida dele estava entrelaçada em tudo aquilo, e a culpa do que acabara de acontecer ressoou através de suas veias. Lucas! A voz da mãe de Lucas cortou o ar de forma abrupta. Ele se virou para ela, mas a surpresa veio em pequenas ondas. A mulher à sua frente não era a mãe que ele conhecia. Os olhos dela tinham um brilho diferente, um peso, como se guardasse segredos que nunca foram revelados. Vovó, o que você está escondendo? A voz dele era um misto de raiva e mágoa. Aquela não era a cena que ele havia imaginado para o seu reencontro. Ele queria entender, mas tudo o que conseguia sentir era um nó na garganta. É por causa disso. Lucas, a sua mãe não é quem você pensa. As palavras da avó foram um golpe visceral. Lucas piscou, sem conseguir processar a revelação. A mente dele se revirou. Cada fragmento de sua história parecia se quebrar. Você foi protegido de verdades que poderiam te destruir. Sua mãe fez escolhas. Ela não só te protegeu, mas também a nós. É mentira! Você não pode dizer isso! Lucas gritou, o desespero tomando conta dele. A verdade que ele estava enfrentando era um pesadelo que não parecia ter fim. Ele sentiu que o chão estava se movendo. Tudo o que sempre acreditou estava se desfazendo como um castelo de cartas. Não, não é mentira! A avó dele insistiu, com lágrimas nos olhos. Você precisa saber, antes que seja tarde demais. E antes que pudesse perguntar mais, o homem que disparara a mulher se aproximou. Uma sombra do medo. É hora de escolher, Lucas. Ele brandiu uma arma, apontando diretamente para a avó. A adrenalina disparou. Não! Lucas gritou, antes que tiros começassem a ecoar novamente. A avó caiu de joelhos, e o tempo parou mais uma vez. Ele estava vendo tudo se desdobrar em câmera lenta. Não! Não! Mãe! Vovó! As palavras saíram como gritos silenciosos e a dor em seu peito explodiu. No entanto, antes que pudesse entender a gravidade do que acontecia, uma figura familiar surgiu das sombras. Era seu pai. Pare! A verdade deve ser revelada! Ele gritou, colocando-se entre os dois grupos como um escudo humano. O olhar do pai atravessava Lucas, e naquele momento,
Tudo o que pensou sobre lealdade e verdade se torceu num nó apertado. Você não pode defender o indefensável, o homem gritou, sua voz ressoando em autoridade. Lucas ficou imóvel, processando o que estava acontecendo. A revelação de que seu pai estava de fato presente ali fez seu coração disparar. Mas ele também sabia que o tempo estava se esgotando. Pai, o que está acontecendo? O que você esconde de mim? Tudo, seu pai respondeu. O peso em sua voz era palpável. A verdade nos unirá ou nos destruirá. É seu momento de decidir. E nesse instante, Lucas percebeu que a escolha que ele faria não seria apenas sobre ele, mas sobre toda a sua família. Um legado de histórias não contadas e segredos enterrados que estavam prestes a explodir em uma tempestade mortal. O que eu vou fazer? Lucas murmurou, a tensão pairando no ar. Uma sombra densa o envolvia, e enquanto ele olhava ao redor, a incerteza penetrava em seu ser. Ele sabia que qualquer escolha poderia alterar o curso não só de sua vida, mas de todos ao seu redor. E a pergunta permanecia: quem ele realmente era? E em que cada um deles estava disposto a se tornar nessa luta implacável? O eco da ambição e dos segredos finais pairou entre eles, quando mais um tiro ecoou na escuridão, levando Lucas a se perguntar se havia mesmo um caminho de volta. O caos continuava ao redor. Os gritos se misturavam aos disparos e a fumaça tornava tudo mais confuso. Lucas, agora! Gritou sua mãe, puxando-o em direção a um beco. O coração dele batia forte. O desespero em seus olhos refletia o que havia acontecido. Ele precisaria decidir em quem confiar. Vovô, o que você está fazendo? Lucas não conseguia acreditar que no meio de toda a desgraça se deparasse com sua avó. Ela estava ali, entre as sombras e a adrenalina. Você não pode se envolver. Eles vão tentar pegar você também. Mas antes que pudesse protestar, a avó deu um passo à frente, plantando-se solidamente entre o grupo de homens armados e Lucas. Não, Lucas, eu preciso que você fuja. É por você que devemos lutar. Lucas viu a determinação no rosto dela e sentiu um novo impulso. Ali estava o seu momento. Ele olhou para Marina, ainda caída, seus olhos cheios de medo e confusão. Marina, fique comigo. Ele se agachou, segurou seu braço e os dois se perceberam juntos, amarrados por um fio tênue de esperança. Temos que ir. Lucas puxou Marina e ela se levantou, confusa, mas determinada. Os homens do outro lado se aproximavam. E Lucas sabia que não tinham muito tempo. Antes que pudéssemos pensar em um plano, ele apertou a mão de Marina e gritou para a avó: façam o que for, mas não deixe de lutar. Então, como uma tempestade que se junta ao mar, a cena virou um furacão. A avó disparou contra os homens. O tiro ecoou pelo beco e tudo virou caos. Enquanto os homens reagem, Lucas empurrou Marina em direção à saída. Vá, agora! Ele nunca havia se sentido tão perdido, mas a proteção dela era tudo o que importava. As balas cortavam o ar, mas ele não olhou para trás. Com o coração na boca, ele e Marina correram. Aguentaram-o até a esquina antes de se virarem um momento, apenas para ver sua avó lutando contra 4 homens. Lucas queria correr de volta, mas Marina segurou seu braço, com lágrimas nos olhos. Seus pais precisam de tempo. O desespero transformou-se na adrenalina corrente. Para onde vamos agora? Perguntou Marina, com a respiração pesada e os olhos arregalados. Lucas olhou ao redor. Aquele carro!
Ele apontou para um veículo próximo, estacionado em uma calçada. Se conseguirmos chegar lá, talvez possamos escapar. O barulho aumentou e o eco de disparos se aproximou. Cada passo parecia levar um século, e Lucas empurrou Marina pela porta do carro. Entre! Ele se jogou para o lado dela e começou a procurar as chaves. Do outro lado, eles ouviam a gritaria, ouvindo os gritos da avó. A cena era pura tragédia. Um sopro, uma dança entre amor e medo. As lágrimas de Marina escorriam, mas ela respirava fundo. O olhar dela era de determinação. E enquanto todos os ecos de medo cercavam aquele carro, Lucas sentia um nó na garganta. Ligando essa coisa! Ele gritou, finalmente conseguindo. O motor rosnou e naquele instante a liberdade parecia próxima. Uma explosão ensurdecedora ruiu atrás deles. O carro tremeu e Lucas olhou rápido pelo retrovisor. Tudo estava se despedaçando em chamas. É agora! Ele pisou no acelerador. E o carro ganhou vida, como se não quisesse partir daquela cena de morte e destruição. Eles viraram a esquina e entraram em uma rua cheia de luzes. Mas Lucas sabia que o passado ainda o seguia. Ele olhou para Marina. O que faremos agora? A batalha estava longe de terminar. Eles seriam caçados. Mas algo mais profundo pulsava entre eles. O colar de Marina, a verdade dos pais, um legado que eles não podiam evitar. Ao mesmo tempo, estava a promessa de um futuro que poderia ser completamente diferente. Lucas, antes de tudo, eu preciso dizer algo. Marina começou, mas ele a cortou. Depois, agora, precisamos descobrir quem somos de verdade. O olhar dele tinha uma mistura de pavor e expectativa. E, naquela fração de segundo, as perguntas começaram a se formar. A dúvida era uma sombra que nunca se afastaria. O futuro os esperava e cada resposta poderia mudar tudo. E enquanto o carro se afastava e o som da explosão desaparecia, eles sabiam que a jornada havia apenas começado. Então, se você chegou até aqui, é porque esta história realmente mexeu com você. Não se esqueça, é a sua chance de apoiar nosso canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem como é importante manter a comunidade unida. Obrigado por estar conosco nessa jornada.